Nós temos um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan. A gente conversa com o Tobi Cotrim, jornalista que mora em Tel Aviv. Tobi, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Aí são 6 horas a mais, né? Bem-vindo, boa noite. Exatamente. Hoje o relógio vai voltar 1 hora para trás, então vamos ficar com uma diferença de 5 horas, sendo que o Brasil não volta, não adianta o horário, né? Sim. Como era antigamente. Não temos mais muito obrigado por me receber. Bom, nós que agradecemos. Bom, falando sobre essa escalada, essa nova fase da guerra, como classificou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o que você pode descrever para a gente? E antes, claro, de falar sobre toda essa questão, só nos traga como referência. Você mora em Tel Aviv, em qual local? É longe da faixa de Gaza ou não? Qual é a região que você mora, por favor? Bom, primeiro eu moro em Tel Aviv realmente, né, já há algum tempo. Já morei num kibbutz, Ziquim, que fica mais ou menos a 5 quilômetros distância aérea, né? E, aliás, os pais da minha esposa vivem lá, né? É um kibbutz que está sendo, que foi muito atacado por mísseis, né? E também grupos de terroristas que tentaram uma infiltração nesse local. Eu trabalho numa empresa de jornalismo também, né? Não estou falando em nome dessa empresa, estou falando dentro de uma opinião pessoal minha e de vivência aqui de Israel, né? Quanto à escalada, Tiago, veja o seguinte, primeiramente, né, há 2 noites atrás, houveram pequenas incursões muito estratégicas, né, pincetas, sabe, para cumprir certas missões determinadas, né, de valor estratégico, como eu já me referi. E a partir de ontem, né, então já houve uma incursão média, né, de médio porte, com missões mais aprofundadas dentro do terreno de Gaza, né? E sempre tomando cuidado para ter o mínimo de casualidade civil. É claro que existem efeitos colaterais. Mas, me referindo ao comentário anterior, né, acusando Israel de crime de guerra, parece que esqueceram o que aconteceu aqui em Israel, né? Que mais de 30 crianças foram raptadas, sequestradas para a faixa de Gaza, recém-nascidos, né? Hoje nós temos 22 órfãos, pais que foram assassinados em frente às suas crianças pequenas, aos seus recém-nascidos, que ficaram órfãos, né? Nós temos 230 pessoas sequestradas desde sobreviventes do Holocausto, né, que passaram por todas as misérias possíveis do nazismo. Nós temos jovens, mulheres que foram estupradas. Eu tenho um vídeo, até eu quis oferecer isso para a produção de vocês, em que o terrorista fala, não, vamos guardar essa para estuprar primeiro. Então, coisas terríveis que foram feitas aí. Então, nós temos países acusando Israel de crime de guerra, ou seja, é algo... chega a ser ridículo, né, o que dizem, né? Mas em relação a essa incursão de Israel, agora houve uma conversa dos familiares, das famílias que têm os seus entes queridos como reféns desse terrorismo, né, que estão lá na faixa de Gaza. Houve uma conversa com o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, em que as famílias pediram para uma certa paralisação nessa incursão, para que não complique uma negociação que está havendo entre o Hamas e Israel para que troquem 8.000 prisioneiros terroristas do Hamas que estão aqui nas prisões de Israel com os 230 reféns que estão lá na faixa de Gaza. É muito complexo todo esse assunto, porque, afinal de contas, Israel tem essa missão muito clara, né, de realmente debilitar totalmente o aparato militar bélico do Hamas e, mais do que isso, né, se livrar de uma vez por todas dessa ameaça de terrorismo, que não é só uma ameaça contra Israel, e sim contra a humanidade, né, porque esse terrorismo está se espalhando não só aqui no Oriente Médio, mas por toda a Europa, e vai acabar chegando também aí na América do Sul. Ô, Tobi, agora a pergunta de Cristiano Vilela, nosso comentarista aqui do Jornal Jovem Pan. Vilela. Tobi, boa noite, satisfação falar com você. Tobi, você bem lembrou essa fala que muitos têm colocado ultimamente, né, de que Israel
tem atacado e talvez colocando um pouco a culpa de tudo isso em Israel, sendo que Israel foi vítima de um ato terrorista que vitimou um grande número de pessoas. Na sua opinião, qual que seria o motivo de que, nesse caso, diferentemente de outras situações onde tivemos ataques terroristas, mas nesse caso nós estamos tendo uma culpabilidade da vítima e não dos culpados? Qual seria o motivo, na sua opinião? Olha, eu acho que bom, primeiro de tudo, deixa eu falar uma coisa que acho que é muito importante. Eu acho que desde o Holocausto nunca houve uma coisa tão grave nesses anos que passaram, né? Aliás, a ONU, né, foi criada justamente por causa do Holocausto, né? Para dar uma segurança e dar um país para os judeus, né? Mas desde essa época, desde não a aceitação da criação do Estado de Israel, existe um marketing muito grande para deteriorar a imagem dos judeus e aumentar esse antissemitismo que já existe, que já existia há muito tempo, né? Eu acho que isso para desestabilizar e tentar, de uma certa forma, expulsar os judeus dessa terra prometida que para os israelenses, né? Eu não consigo encontrar uma outra explicação para isso. Ô, Tobi, qual é a leitura que se faz aí de outros países poderem entrar nesse conflito contra Israel? A gente fala do Irã, fala do Líbano, fala de outros países. De que maneira que isso pode acabar ampliando essa regionalidade da guerra aí no Oriente Médio? Olha, realmente nós estamos sentados num barril de pólvora, né? Porque realmente, se o Irã, aliás, o Irã já está metido nesta guerra de uma forma, através de seus proxies, né, de representantes, né, do Irã, que uma das mãos, um dos braços seria o Hezbollah e o outro o Hamas, né, e Jihad Islâmica e tudo mais. Agora, você vê, nós temos os navios americanos, que são os nossos aliados principais, não só os americanos, mas os ingleses, os franceses, né, que já estão se posicionando nessa situação toda, nesse teatro praticamente de guerra, de um conflito que pode escalar para um conflito mundial, onde a Rússia, China e Irã poderiam realmente entrar nesse jogo, né? Ser os novos jogadores desse conflito. E sim, aí poderia realmente escalar para uma guerra, para uma terceira guerra mundial. Eu não acredito que chegue a tanto, mas eu acho que pode chegar a um nível bastante complexo. Cristiano Vilela, mais uma pergunta. Estamos com Tobi Cotrim, jornalista que mora em Tel Aviv. Tobi, ainda nessa linha da repercussão internacional que isso tem, como você está vendo, né, como brasileiro, né, e como israelense também, como você está vendo a postura do governo brasileiro frente a essa situação? Talvez esteja sendo um pouco tímida, qual que é a sua leitura? Olha, eu primeiro de tudo te agradeço muito por essa pergunta, né, porque eu acho que até queria fazer essa pergunta para vocês, né, como é que pode um governo, né, o governo de esquerda que fala sobre direitos humanos, né, não condenar, não repudiar o Hamas, não reconhecer o Hamas como uma organização terrorista. Eu não consigo entender isso, né? Então eles usam de um eufemismo, né, de dizer que o Hamas praticou atos não recomendáveis, como diz o Lula, não é isso? É um eufemismo de dizer que a criança praticou atos de ruindade, mas era uma boa criança. Bom, o Hamas não é uma boa organização, é uma organização terrorista que pratica terrorismo. E pior do que terrorismo, pratica realmente massacre, né? Massacre hediondo. Eu não sei mais qual é a palavra para definir o que eles fizeram aqui em Israel. Porque degolar crianças, estuprar mulheres, raptar idosos, assassinar gente amarrada e queimadas dentro de casa. Se isso não é reconhecer como uma organização terrorista que não tem o mínimo limite de respeito pela humanidade, então o que é isso, né? Eu acho que o Hamas, eles
tentaram roubar a alma humana de Israel, né? Não só a alma humana, mas a alma da humanidade, sabe? Então é algo gravíssimo que eles fizeram. Eu não consigo entender como a ONU e também o Brasil não reconhecem essa organização como uma organização terrorista. Ô, Tobi, essa é a nossa posição. Aliás, como brasileiro, durante muito tempo onde eu trabalho, né, eu sempre falei que quando entrou o Lula seria uma coisa meio ruim para Israel, porque tem uma posição bastante radical em relação a Israel. E sempre houve uma discussão sobre isso. Agora eles ficaram realmente me cobrando, mas como pode ser que o Lula tem essa posição? E ficou difícil de explicar. Ô, Tobi, em relação aos brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza, por que há tanta demora? Há um problema diplomático com o Egito ou o próprio Hamas, que vem controlando aquela região, dificulta também a saída dos brasileiros? Bom, eu não tenho a informação completa, Tiago, mas eu vou te falar o que eu sei. Perfeito. Primeiro, assim, muitos brasileiros ficaram com a sua passagem interrompida de poder sair do norte da faixa de Gaza para o sul de Gaza pelas barragens do próprio Hamas, que pretende segurar não só brasileiros, mas a sua população civil, para que sirvam de escudo humano e de troféus, né, para serem apresentados depois na sua propaganda, no seu marketing, como eu já me referi anteriormente, como uma imagem realmente destrutiva, né? E outra coisa é o seguinte, lá na parte sul de Gaza, da faixa de Gaza, onde está a passagem para o Egito, também existe o perigo de infiltrados do Hamas quererem fugir para o Egito, que aliás o Egito já mandou um aviso para Israel, tanto o Egito quanto a Jordânia, para que não deixem palestinos passarem para o lado do Egito e para o lado da Jordânia. Estão muito preocupados com essa situação, né? Aliás, historicamente já houve problemas com essa população. Tobi, mais uma questão do Cristiano Vilela. Tobi, um outro ponto que chama a atenção, né, especialmente de nós brasileiros, nós tivemos aí um número grande de brasileiros que foram repatriados pelo Itamaraty, uma ação até rápida, até eficiente, ao que nos parece, por parte do Itamaraty. Você chegou a pensar em vir ao Brasil? O que fez você permanecer em Israel, mesmo dentro de um contexto de guerra? Bom, eu vivi aqui em Israel. Bom, primeiro de tudo, a repatriação dos brasileiros que estavam em Israel foi muito fácil, né? Inclusive, o exército brasileiro teve entrada, teve acesso, né, até o centro de Tel Aviv, onde puderam retirar os brasileiros com toda a facilidade, o que não acontece em Gaza. Então, já dá para mostrar a diferença do que é um país democrático e uma ditadura terrorista do Hamas. Quanto a mim, bom, a minha vida aí no Brasil foi de teatro, sabe? Sempre, né, meu pai e mãe de teatro e cinema. Eu vim para Israel com 27 anos de idade, encontrei um país incrível, né, de democracia, de exemplo de democracia, a tal ponto que a democracia aqui chega a ser enervante, porque a liberdade é tão grande do que se pode falar, do que se pode fazer. Manifestações que houveram contra o Benjamin Netanyahu, por exemplo, ultimamente, né, um pouquinho antes dessa guerra, ninguém foi preso por fazer uma manifestação como aconteceu aí no Brasil, né? Então, veja, a gente anda aqui por Israel, por Tel Aviv, com a maior segurança do mundo, ninguém te rouba um celular, sabe? Então, né, sabe o quê? Eu estava para ir para o Brasil um pouquinho antes da guerra, aí me falaram assim, olha, toma cuidado, que no Brasil está muito perigoso. E mesmo agora, com a guerra, me dizem que no Brasil é melhor você ficar por aqui, que no Brasil está muito perigoso, né? Eu tenho visto aí os vídeos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, na Bahia. Então, a segurança aqui em Israel, a democracia, o direito de expressão, liberdade de imprensa, é algo inacreditável, é exemplar, sabe? Então, isso realmente são valores, né, que me deixam ancorado aqui em Israel. Eu tenho uma esposa israelense, meus filhos nasceram aqui, o meu netinho de 6 meses, né, também nasceu aqui. Então, são coisas que a gente vai criando essas raízes aqui em Israel, né?
Tobi Coutrin, que é jornalista, que mora em Israel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, e estamos torcendo para que tudo isso acabe o mais rápido possível. Grande abraço, até a próxima, bom fim de semana, por aí. Só uma palavrinha, eu sou um grande fã da Jovem Pan há muitos anos, e acho que é o melhor jornal que existe no Brasil, sempre gostei da Jovem Pan, acompanho todos os programas. Obrigado. Eu que agradeço e é uma honra para mim estar com vocês. Muito obrigado, até a próxima.